Estamos visitando agora a casa de nosso amigo e vizinho, Jefferson. Chegamos! E aí, amigo? Como é que tá você? Tudo bem? Tudo bem, amor? Minha casinha, meu feijãozinho. Olha, Sim, vamos chegamos. saber aqui como foi a Vamos história lá. dessa casa, viu? Essa casa chama Projeto Feijão. Chamou Projeto Feijão por causa do formato que o Sol que achou parecido com feijão. A gente falou, Projeto Feijão e tal. E ela era um embrião mesmo, uma coisa que feijão que vai virar árvore, não sei o que e tal. Então era um início mesmo. E o projeto começou, nossa, tem muitas coisas ruins que aconteceram na pandemia, mas teve algumas coisas boas, né, nesse sentido, que ela forçou eu ficar pensando, nossa senhora, eu preciso ter uma casa, um lugar para mim, né? E eu nunca eu pensei nisso, né? Aí eu consegui uma grana de um parceiro trabalhista de 30 anos atrás, que me fez vir aqui para Rio de Contas visitar duas amigas, que era a Catarina e Mauro. A Catarina, nasceu na mesma cidade que eu, Tupaciguara. Então, quando eu conheci a Catarina, quando eu voltei de Curitiba, que eu fui para Curitiba, dei aula 6 anos na faculdade de dança e teatro, pedi exoneração de cargo, não aguentei frio, não aguentava a lógica do lugar, era muito frio para mim, entendeu? Eu gosto de brisa, o ar passando no rosto, e o ar passando no rosto me deu sinusite, entendeu? Então não quis ficar lá não. Aí eu voltei para Uberlândia e conheci a Catarina. Aí era de Uberlândia, a gente fez amizade, ficamos muito amigos. Aí eu fiquei muito amigo, ela mudou para Bahia, eu querendo visitar a Catarina, nunca consigo guardar dinheiro, porque eu nunca guardo dinheiro. O dinheiro que eu recebo, eu gasto. Muito bem. Então, eu nunca tinha dinheiro para ir, aí surgiu esse dinheiro, eu falei, então eu vou visitar agora a Catarina. Vim visitar a Catarina aqui. Então, eu ia ser Salvador, depois ela já mudou para outro lugar, mas outro lugar, e a gente estava nesse momento em Rio de Contas. E a minha ideia era vir já que eu tinha recebido esse dinheiro, não, eu vou então para Rio de Contas, visito Catarina, vou para o sul, a praia do sul do litoral da Bahia, e lá eu acho um lugarzinho e vou ficar no litoral, né? Que é o sonho de todo mineiro, né? Que não tem praia. Morar na beira da praia. Aí eu vim pra cá com essa intenção, né? Aí na hora que eu entrei na cidade, tava chovendo. Foi maior dificuldade para chegar em Rio de Contas, né? Quer dizer, um dos problemas do turismo de Rio de Contas é que não consegue chegar na cidade. E quando você coloca e fala pro seu amigo, vai me visitar, aí fala, como que faz para chegar lá? E você começa a contar, a pessoa fala, não vou não. É muito difícil, né? Assim. Exatamente. Aí isso dificulta um pouco. Aí eu cheguei aqui muito atropelado lá, aquelas vans, aqueles negócios, perdi um pacotinho de 2 queijos de Minas e uma goiabada cascão que eu estava trazendo para as meninas pra gente comer. Nessa bagunça de sai do ônibus, corre pra van, que é a última van que vai subir pro bonito, tal, e vai, não sei o que. Eu fui tirando as coisas da van, na hora que o ônibus, na hora que eu coloquei pra van, esqueci a caixinha. Com 2 queijos, meia cura. Até hoje me dá água na boca do que eu perdi. E a goiabada cascão que eu estava trazendo de Minas. Aí na hora que eu cheguei, eu passei pelaquela igreja de pedra, eu falei, meu Deus, aquela coisa chovendo, tava chovendo também, entendeu? Aí, por isso foi essa confusão também. Aí chovendo, aí cheguei na casa das meninas, falei, esse lugar que eu quero ficar. É mesmo? Bateu assim? Bateu na hora, porque assim, eu descobri depois que uma das coisas que é importante para mim, onde eu vou morar, é o clima. Sim, exatamente. E eu sou do clima mais seco. Né? Eu sou do Triângulo Mineiro, perto de Goiás, que a gente tem uma natureza mais seca, a gente chega a 20 de umidade por cento, né? Um período assim, aquele sol que parece que vai queimar a sua pele assim, porque está muito seco, né? Mas eu não sou acostumado, então aqui é parte do Cerrado ainda também, né? Aqui é meio Minas Gerais. É uma parte da Bahia meio mineira, assim, né? Até na comida não é uma comida mais mineirada do que baianada, de capital, de litoral, né? O vatapá, né? Os peixes. Aí eu decidi ficar aqui porque eu descobri que o clima aqui era gostoso. A brisa à noite para mim é muito importante, para dormir essa brisinha à noite que tem aqui. Então eu falei, é aqui que eu vou ficar. Não conheço até hoje, já tenho, vai fazer 7 anos acho que eu tô aqui, 6 ou 7. Eu não conheço o litoral sul da Bahia, sabe? Que é para onde o sol está morando, que é Serra Grande. Serra Grande, porque em Uberlândia, uns amigos meus que tinham um poder financeiro mais, eles falavam, Serra Grande é o lugar agora, não sei o que, antes era uma cidadezinha lá perto que eu esqueci. Então eu estava pensando, Itacaré, eu estava pensando em ir para Serra Grande, né? E não conheço até hoje.
Fiquei aqui, eu tenho essa mania de ficar, e aí e aí eu faço amizade com o povo da cidade, eu vivo, eu entro na cidade, entendeu? É Então isso eu aí. tenho amizade. A gente também. E aí, né, aí quando veio a pandemia que eu fiquei preocupado em falar, não, eu preciso de um negócio. Só que eu não tinha dinheiro. Aí conversando com o Sol, falei, Sol, acho que eu vou fazer uma coisa. Eu tenho uma irmã que tá com uma condição de vida melhor, assim, ela conseguiu, né? Tem uma empresa de construção civil, junto com o marido e tal, então deu muito certo as coisas, assim, né? Nas dificuldades, lógico, né? Não é? Mas eu falei, se eu pedir, aí vamos fazer nas contas lá, aí eu fui, sentava e ficava desenhando. Na hora que eu comecei a pensar que eu ia fazer casa, eu comecei a desenhar, porque eu sou um arquiteto frustrado. Eu queria fazer arquitetura. Meu sonho era fazer arquitetura. Uhum. Só que na minha cidade não tinha arquitetura. Sim. A Uberlândia de arquitetura. E eu não tinha condições nem financeiras, nem psicológicas na época. Eu fui entrar na faculdade com 16 anos de idade. Era muito Caramba, novo. bem cedo, velho. Porque a minha mãe colocou, na minha época era primeira a quarta, quinta a oitava e primeiro, segundo, terceiro, né? Então eu entrei com 5 anos na primeira. Então eu fiz 5, 6, 7, 8, 9 anos eu estava na quinta série. Aí com 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos eu estava, com 13 para 14 eu estava no primeiro, 15 no segundo e 16 no terceiro fiz o vestibular. Entendeu? Aí como eu não tinha arquitetura, eu fiz artes. Foi pra uma área boa. Que a grande Abre parte possibilidades pra arquitetura também. Mas eu já era ariano, agora imagina, né? Somos, né? Vou pra subjetividade ainda. Somos 3 arianos aqui. Uma área subjetiva, não sei o que, meu Deus do céu, né? Aí houve vários... Devaneios. Né? Até hoje, né? Sou um ser meio devaneio, né? O que a gente pode fazer? E aí eu comecei a fazer um montão de estudos, que nem sei se esses estudos seriam uma casa com casa que eu acho que ficaria em milhões para ser construídas, mas eu fui pensando. E já tinha esse terreno aqui no caso? Aí quando o Sol, que era amigo das meninas, que eu fui conhecendo através delas lá, que era vizinho, contei minha história, que eu estava querendo ir pro sul, que eu tinha um dinheiro, e falei, por que você não compra um terreno? Aí falou que tinha um terreno aqui num valor que eu achava... Para quem morava em cidade grande, achei assim, nossa, que negócio. A gente também. Fui lá e falei, então vou comprar. Ainda podia dividir, tinha que dar uma entrada de 1.500, então comprei o terreno. Falei, já vou comprar o terreno, vou ficar aqui mesmo, comprei o terreno. Depois fui falar com meu cunhado, que é da área de construção civil, ele falou, não, você comprou o terreno caro, porque seu terreno não tem escritura, não tem água, não tem luz, o terreno não vale nada, assim, a princípio, né? Mas tinham prometido esses recursos promessa, aí, a promessa né? só. Mas eu falei assim, então, como você tem só... não significa que ele é barato, é isso, então, entendeu? Então tá no preço, assim, não é uma coisa que tá barato, porque eu tava saindo de Uberlândia e que o terreno de Uberlândia era 120 mil, eu achava que o terreno pelo menos de 120, 100 mil, também. mas os terrenos de 12,5 por 25, entendeu? Então eu falei, vou. Aí depois foi vindo todas as questões que a gente vai resolvendo aos poucos. Então comprei o terreno, tinha o terreno aqui, né? Então já tinha isso, né? E encontrando com o Sol, com a galera, com a Catarina e com as amizades com a Catarina, e que na época estava com muito efervescente na cidade o projeto que eles estavam fazendo de permacultura, de refazeres, que tinha a ver com as tecnologias antigas de construção e tal. E aquilo também vi que poderia ser uma possibilidade de fazer uma coisa barata. Eu morava numa casa que tinha 2 salas, uma sala, depois outra sala logo à frente, depois tinha um outro salãozinho assim que dava para o banheiro e para a cozinha. A primeira sala eu estava utilizando para dar aula, eu dava aula de dança nessa primeira sala. A segunda sala era meu quarto, então era aí um corredor. E aqui tinha essa saletinha que eu tinha um sofá, a geladeira, porque a cozinha era pequena e tinha um banheiro. E tinha um vãozinho que eu plantava plantas nesse vãozinho ali, que era um claraboide mesmo assim. Aí eu sentado e falei, gente, eu vivo nesse lugar. Nessa saletinha. Esse quarto fica aqui só para me dormir, que lá fica só para me dar aula, mas para eu viver, o negócio era aquele corredorzinho com uma arinha que dava para o banheiro e outra arinha puxadinha que dava para a cozinha, né? E a arinha aqui aberta. Aí aí peguei a fita métrica, fui medindo o tamanho do banheirinho lá, falei, é isso aqui que eu preciso. Aí deu 6x4. Então minha casa caberia em 6x4. O banheirinho teria nessa parte 1,5
teria 1 metro, que aí seria a porta, e depois o resto para a cozinha, né? E o quarto seria essa parte aqui, que seria um sofá-cama, que poderia sentar e abrir e tal. Então, essa que era a minha ideia, porque é o que eu tinha lá, né? Então, eu falei, então eu vou fazer assim. Aí comecei a pensar, qual tecnologia, então, dessas de bioconstruções que poderia trabalhar com a terra, que é um material mais barato, aí tal. Então, assim, comecei a entender um pouco, comecei a obra sem entender muito pouco, entendendo muito pouco do que eu estava fazendo. Isso, para mim, é um erro, assim, na área. Erro, assim. Construção. É uma questão a ser Pensada mais. Quando você vai produzir for trabalhar com construção, bioconstrução, sem você conhecer desse material. E eu, no meio da obra, eu ouvi uma pessoa falando para mim, uma opinião dele, falando que para bioconstrução, assim, a pessoa tem que querer, é uma coisa da pessoa querer construir a própria casa. Assim, eu acho que quando vem desse lugar. E eu entendi, porque assim, aí é uma questão financeira também, que na minha cabeça já está se perdendo um pouco, mas assim, você às vezes vai pagar para alguém aprender. Entendeu? Assim, você vai pagar para aquelas pessoas, porque é difícil você ter uma mão de obra que todo mundo conhece como fazer bioconstrução. Então eles vão aprendendo fazendo você, então você está pagando para alguém aprender. Então ele falou assim, ele fala, você prefere pagar para alguém aprender ou pagar para você aprender? Entendeu? Assim, então você fazer sua própria casa com a bioconstrução. Eu acho que isso é um conceito muito, muito interessante e que elimina várias questões. Simplifica mais. E resolve várias questões que você fica com a cabeça doendo, se faz assim, se não faz assim, porque não sabe, porque não está na prática, não está lá, não vi, é opinião de um, opinião de outro, você fica meio doido, entendeu? Mas, e aí, dentro das minhas possibilidades de contas, eu achei que o Super Adobe, né? O Super Adobe. Seria a forma mais barata. Mais rápida. E rápida. Então, a nossa meta era que em 2 semanas a casa tivesse subido. Já na altura certa do pé direito. Isso. Aí depois vinha o telhado e tal. Então tinha o sol era que toda obra, né, tem os seus imprevistos. As relações de quem ficou aqui, porque o sol tinha o sol era o mestre mentor. de obra. Não, ele era o mentor, assim, ele que dava as coordenadas, mas aí tinha o Rafa, que era o mestre de obra, o Lavi, que também trabalhava como um consultor e um trabalhador também, um operador, né? Então, inclusive a gente no começo falou, nossa, que equipe maravilhosa que está na coisa toda, né? Mas depois foi equilibrando os problemas que sempre dão, né? E a gente foi equilibrando, mas hoje eu estou muito mais preparado para fazer a casa do que estaria, então, sabe? Então, assim, eu acho legal essa coisa de você fazer sua própria casa quando for. É legal. O resultado final é muito mais potente, entendeu? Eu acho. Assim. O rachado que aparece, ou qualquer coisa que vai fazer, não vai fazer você dormir que você pagou para uma pessoa e a pessoa fez mal feito, entendeu? Assim, é outra coisa. Então, tá, aí você fez esses desenhos. Eu vou abrir, né? Aí a gente. Assim, todas essas casas, eu não vou mostrar tudo não, mas assim, todas essas, isso aqui, ó, foi coisas para testar possibilidades. Então aqui eu não sabia nem que material que eu ia fazer a casa, entendeu? Aqui pensando numa casa pequenininha. Mas hoje em dia, de eucalipto seria muito bom, hein? Naquela época estava bem barato também. Aí tem casas que são imensas, que aí eu vou viajando. Aí eu fui nessas casinhas que eu peguei a casa. Também ela tem que me lembrava as casinhas de minha fazenda, né? Quando eu era pequeno, lá em Potiguara, que a gente tinha as fazendas, tinha umas casinhas assim, sabe? E eu vi, e aqui me lembra muito do Potiguara, porque o Potiguara era desse tamanho, sabe? Essa casa aqui também eu acho um luxo, olha que ideia, mas é uma onda. Aí aqui seria um jardim, tipo assim, de verduras, de legumes, para pessoas compreender. Aqui seria a cozinha. Entendeu? Aqui seria uma sala, tá vendo? Nossa, eu achei essa casa também sem pensamento ousadinho. Era uma casa que não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia.
coloquei na casa. Será que eu E você se inspirou também nessas casas indígenas também? Aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Porque parece bastante É, essa. que seria uma casa, um vão com 3 planos. Entendeu? Aí um plano seria a cozinha, não sei o que. Mezanino. É, tudo. Um quarto aqui, É, talvez. e aqui pode ser um. Não sei. E talvez a cozinha embaixo, não sei assim. E aí fui tentando ver. Aqui era a cozinha, porque eu tava até pensando em mesa aqui, tá vendo? Ó, juntando aqui, fazer uma cozinha aqui. Aí depois tem uns desenhos que já tá as escadas, como que faz os acessos. Esse aqui é um que não. Mas eu não vou procurar mais, mas pra gente não perder tempo. Não, fica massa, cara. Aí eu pensei em casas o povo falava, barro não pode tomar chuva. Aí pensei na ideia, será que eu não faço uma casa de barro menor e faço um telhado por cima que já faz Muito uma área em massa volta? Pensei Isso aqui nisso é- também. Aqui é prêmio de arquitetura aqui. Vários estudos, né? Faz muito sentido tudo Eu isso. sempre brinquei muito de ficar fazendo casinhas, que eu gosto. Aí eu cheguei Na formato do no feijão. formato do feijão, que era, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 4 Aí na por 6. escala aí, né? É. Aí eu fiz para poder fazer a linha, né? Onde que eu estaria pegando para fazer. E aí, o que eu fiz? Quando eu faço isso aqui, a minha entrada afasta e eu já tinha uma varandinha, sem precisar de ter uma varanda realmente, que o próprio telhado já cobriria um ponto, então que não molharia a minha chuva, porque eu adoro ver chuva, eu posso ficar com a porta aberta e ver a chuva cair, que eu gostava. Né? Então a minha casa a planta baixa, né, a linha, né, é essa aqui. E aí depois comecei a desenhar as possibilidades aqui, né, dela, né, onde teria janela, onde teria porta, como faria o telhado. Então eu tinha pensado em viga de fora, tá vendo? Depois eu vi que não era necessidade, mas devia ter feito. Porque eu ampliei demais, me tirei o sono 2 semanas. Veio um amigo aqui e falou, seu telhado vai voar. Porque você tem um beirão muito grande. muito grande. Eu falei, meu pai do céu, você devia ter... Por que eu não coloquei as 4 vigas que eu ia pôr? E aí fiquei naquele negócio. Ai, tem que amarrar o telhado, fiquei como que eu amarro. Aquela confusão, aquela história, não dormia de noite, quando ventava, não chovia. Já faz 3 anos, meu telhado tá aí, não saiu nenhum fiozinho do lugar, então tá. Tá bom. Aí comecei a fazer desenhos pensando como colocar as coisas A disposição, na né, disposição do da ambiente. casa. Ia ter o mezanino para me dormir em cima. Depois coloquei. Depois, um dos problemas de relações foi esse, porque eu tinha o cara que estava trabalhando junto comigo mediu aqui e falou: você precisa de 5,5 metros. Aí eu ganhei uma tora, eu falei, eu preciso da tora de 5,5 metros. Ele falou, me dá o tamanho da tora que eu te dou a tora o tamanho que você quiser. Aí eu ganhei a tora, cheguei aqui, a tora não cabia, caía, porque era 7 metros basicamente, para poder ainda entrar aqui em cima do coisa. Entendi. Aí eu já tinha ganhado a tora, não ia comprar a tora, por isso que eu ia fazer o coisa, porque o cara falou, eu te dou uma tora grande para você passar de fora a fora, sem precisar de colocar nada embaixo, para não perder o vão que você tinha aqui, que já a casa era pequena, né? Aí desisti, virou o poste lá na frente. Entendi. Depois vocês vão ver. E aí, para mim foi bom, porque assim, eu ia fazer o mezanino com 60 anos de idade. É, pra subir e descer, né? 65, mais um 60, 70, o mezanino tá lá. 75, tem que subir e encurvar para poder deitar. Falei, foi ótimo. Tem que pensar em tudo isso mesmo. Aí, como eu tirei o mezanino, eu fiquei também ouvindo, que a gente não deve, quando a gente vai fazer uma coisa, não deve ouvir muitas pessoas, só um pouquinho. E filtrar o máximo. A nível de espaço, de coisa, ficou ótimo, porque o quarto ficou aqui eu consegui ter a mesa e a sala, e aqui a cozinha. E com a casa terminaria aqui, né? Aí eu resolvi fazer essa puxada aqui de pedra. Eu gosto da pedra, eu gosto de colocar o pé em pedra. Ficou legal. E aí o que eu fiz sem querer? Se eu tô aqui, eu não vejo o quarto.
Entendeu? Eu tô aqui cozinhando. Criou um ambiente separado. E eu converso aqui com a pessoa da sala, mas não. E se eu tô no quarto? Entendeu? Eu tô aqui e eu não vejo Quem tá lá? quem tá na cozinha, tá coisa. Então ela tem uma proteçãozinha, sabe? Dá pra fazer essa coisa aqui. Então eu acho que funcionou. Outra coisa também que eu não fiz, que também foi assim, aquela ansiedade, né? Porque eu tava muito ansioso e até hoje, então agora que eu tô conseguindo tirar a ansiedade de mim assim um pouco, falaram, eu falei, não tinha cabeça para fazer, mas quando você vai fazer uma casa como eu fiz de super adobe, estante, qualquer coisa que você for colocar, já tem que pensar antes, porque na camada que você vai bater, você já coloca as madeiras para poder já ir formando, porque como ela ainda mais que ela é curva, a minha ainda, depois não tem como você furar, pôr broca e segurar, é mais frágil para isso, né? Então, não fiz isso, então eu tive que adaptar para móveis que a gente tem, né? E que eu tinha feito para outra casa. Essa mesa aqui é muito grande para essa casa, podia ser menor, né? E é isso. E aí consegui esse dinheiro da minha irmã e fiz essa casa, mas não ficou só no valor, que a gente tinha feito com 18 mil. Então essa casa aqui deve ter ficado, foi 18, depois foi mais um pouco que eu peguei. Já deve ter ficado assim, essa casa aqui, sem aquela área construída lá de fora. Isso aqui, acho que uns 30 mil. Eu optei, toda dúvida que eu tenho, eu não faço. Claro. Já que eu não conheço, então não vou colocar a caixa d'água em cima não. Aí ficou aquilo lá pensando, aí resolvi colocar o banheiro. Me arrependi. Porque saí eu de noite para ir no banheiro, tomar banho, sair para vir até aqui, sabe? Isso incomoda. Mas, contando tudo, assim, as janelas, as portas, tudo já incluindo, entendeu? Não só... Porque isso aqui foi tudo... E o tempo, né, Léo? Isso aqui era poste de energia, né? Por isso que tem uns buracos, ó, aqueles postes de madeira, que aí passa o fio de energia. As cruzetas, aqui, né? Aí das cruzetas cortou e fez o contramarco. Aí eu tinha umas... Quando eu comprei, o cara que estava aqui coordenando a minha coisa, ia fazer a caixa d'água de um jeito pendurada nas tábuas e tal. Então a gente comprou umas tábuas boas para poder colocar essa caixa pendurada. Não deu certo, eu fiquei com essas tábuas aí. Aí um amigo é bom demais, gente. Aí o Thiago, que gosta de mexer com madeiras, já tentou tudo. Vamos fazer essas portas, essas janelas, vamos fechar a sua casa? Eu falei, vamos. Pegamos essas madeiras e fizemos todas as portas e janelas. Então, porta feita. É o Thiago que fez aqui. Aí fica Tá fácil granado, de... Sem também muita coisa. Fecha com trinca, o meu petitinho aqui terminou, esse aqui é o daqui. Então também tranca que não tem o que fazer, né? Cozinha a gente fez também tranca que não precisa fazer, né? Tudo meio Rústico mesmo. rústico. E funcional. Aí isso aqui é uma amiga minha que faz um trabalho de 2 vidros e ela põe e faz desenhando com plantas secas, né? A Luciana. Aí eu sempre tive vontade que nesse quadradinho fosse um negócio que você olha e dá uma integrada, né? Assim. Ficou lindo. Um vitrozinho orgânico aí, né? Eu gosto dessa porta. E uma coisa que eu amo nessa casa, que assim, eu acho que se eu tivesse feito a casa aqui no primeiro momento, eu tinha feito ela quadrada. Aqui, vim aqui, tchuf. Eu ganharia, ó, esse espaço aqui, ganharia espaço lá, eu teria mais espaço. Mas eu adoro esse movimento, ó. Eu não paro, é tudo curvo. Tudo curvo, entendeu? Sim. Eu entro, eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim. Muito bom mesmo. Eu não tenho que fazer quebrar, é só seguir o fluxo, né? Eu acho interessante. Muito bom. Ela queria ser a tora do mezanino, entendeu? E aí eu trouxe ela pra cá e fiz esse movimento que tem a ver com as montanhas, né? de Rio de Contas. E também uma ideia que eu já tinha visto, que primeiro que eu gosto de movimento, não gosto de coisa que dá estática, então, o seu olhar acompanha, ele sempre tá, ele não fica parado, né? Ele vai. E também um conceito de que assim, é aquela ideia da gente fechar a casa para proteção, passou a ser um conceito ultrapassado aqui. Porque assim, você vai esconder ladrão, você vai esconder as pessoas que querem te fazer mal dentro da casa, vai proteger ela. Então quando você deixa ela aberto, todo mundo vê tudo. Tudo está acontecendo, assim. Então, mas lógico que aqui eu fiz, vai vir trepadeira,
vai finalizar o muro Com verde, vegetação. que foi a mesma Que você fez aqui, né? Eu faço alguns buracos, porque aqui, como eu fiz o terreno é assim. Aí eu vim pra cá vários dias e ver que onde que nascia o sol. Então minha casa é exatamente diferente para onde que nasce o sol na época que eu olhei, né? Por assim. Então, aqui, ó, eu vejo o nascer da lua, eu vejo o nascer do sol, eu tenho... Então, se eu fizer um muro aqui, eu ia fechar, ó. Então eu faço um muro que me protege, mas eu deixo um espaço que vem o ar, eu consigo visualizar essa história e ao mesmo tempo protege. E aqui, ó, que não sou eu, mas aí eu tinha um amigo que fez um festival de grafite aqui, que é o Jeff. O Jeff, que tem até também o vídeo dele aí, vou deixar pra vocês verem. Aí eu peguei e falei pro Jeff, Jeff, vocês estão precisando de muro? Aí ele falou, não, a gente já tem os muros que a gente vai fazer e tal. Eu falei, porque eu tava querendo doar meu muro pro festival da minha casa. Ele falou, não, dá pra fazer alguma coisa e tal, mas se puder ajudar, porque eles não tinham produto. O festival ficou maior do que era Com certeza. Eles precisaram de dinheiro para comprar tinta. Então eu também ajudei, fiz uma doação para que não é nunca o valor, valor da arte, nem né? o cachê dele, entendeu? Foi mesmo uma troca de gentileza, né? Que eu podia fazer naquele momento. Aí depois ele veio aqui e ia fazer. Eu queria pensei, você tem alguma ideia? Como tem verde, eu pensei que talvez uma coisa mais vermelha para poder fazer o quente para contrastar, né? Aí tal, em objeto, aí ele falou, o que eu pensei? Aí ele falou, mas se fosse uma coisa mais... Ou seja, tem proteção, viu? Não adianta flechar, não. Muito massa, cara. Massa. Já tá aqui com as espardas já, ó, preparada. Aí pintei aqui, né, e não terminei de pintar, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, não dá tempo de fazer tudo. Cerâmica da Mara. Isso. Linda essa também, do coração. Minha primeira vez que a minha flor do deserto está dando flor. Tem até que mandar uma foto pra minha irmã, que foi ela que me deu. Olha. Mônica, Bastante primeira florzinha. Tomates aqui, hein? Tomatinho. Cheiroso. Eu não sabia que ele estendia tanto assim não, viu? Primeira Essa vez que eu danadinha. vi ele Tá bem forte um mesmo. tomate. Aí não tem jeito de não molhar e não bater nas folhas, ela seca. E aí você faz uma fogueirinha aqui de vez em quando? Eu tô fazendo menos agora por causa dessas plantas. Das que nasceram plantas, aqui. né? Mas assim, eu acho Bom. um luxo, né? Porque eu sento ali, E põe fica o foguinho curtindo. aqui, entendeu? E fico vendo a lua cheia lá, sentado da minha cozinha com a porta aberta, vendo a lua cheia nascer, o foguinho aqui, entendeu? Entrou 2 vezes cobra na minha casa. As 2 vezes os gatos me avisaram, foram lá me chamar para me avisar. E falei, quer saber de uma coisa? Vou cuidar de gato. Foi aí que eu fui aceitando eles, porque era de um vizinho que não dava mais cuidando, o outro que foi dando, tinha muito. Então fui ficando. Então hoje minha casa está nem aranha direito não entra. Porque os gatos com 7 gatos eles ficam ali protegendo. Ó. Muito bom. E a textura da parede fica muito bacana também, né? Aqui também, assim, isso aqui, parte da casa, então chegou um momento que eu comecei a fazer eu mesmo. Então, o reboco dessa casa aqui, ó, foi eu que fiz, com a mão. Da hora. Entendeu? A não ser essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, que foi Mais alta. mais alta que eu pedi pra uma pessoa fazer na época. Mas aqui eu fiz. Ali dentro também eu fiz. Essas que estão riscadinhas, a parte que tá riscadinha, todo o reboco foi eu. A parte que não tá riscadinho, aí foi de espátula e foi com outra pessoa que eu não fiz. Como fui eu, né? Eu falei, não vou fazer, vou tampar a parede inteira, não. Eu fui fazendo só aquilo que eu achava que poderia ser o problema. Sim. Então aqui é os encontros das 2 camadas de coisa. saco, Eu achava que elas não deviam ficar desprotegidas, então passei o reboco ali. Aí ficou essas partes lisas aqui. Falei, então eu vou quase como uma escrita, né? Eu falei, então eu vou fazer aqueles risquinhos de grafismo indígenas, né? Assim, em cada partezinha lisa que tiver, eu vou fazer. Então foi essa lógica que eu trabalhei. Né? Onde tinha, fui fazendo aquela. Aí criou essa textura que eu achei que acabou ficando interessante, né? Ficou muito legal, né? Aqui, ó, na época que terminou, aqui, como é inclinado, eu vejo parte do alicerce, né? Porque para poder equilibrar. Então aqui mais baixo. ela aparece. Lá, a casa. E eu já tava num desespero tão grande, falei, gente, esse negócio aparecendo, e essa casa de barro, e dei com a mão Boa. toda a parte em volta da casa. Então, protegi tudo, que eu ficava
comer. Então, muitas das coisas que foram feitas nessa casa foram feitas em função do... Assim, o reboco é desse jeito, não foi porque eu quis esteticamente que ficasse disso, mas que foi grave, era uma necessidade. O extraterrestre vai entender aí. Que alguém, às vezes, pode olhar e falar, nossa, você tá falando isso. Isso é uma história. Que da hora, Del. Adoro E a forma assim, que você pensa. Outra coisa que também é muito bom, que as pessoas às vezes não entendem da coletividade, essa casa também foi 30 mais presentes de amigo. Então eu ganhei 2 sacos de cimento de um. O sol me deu todas essas madeiras que ficou em cima essas madeiras lá de dentro. Ele me deu. Não, pra janela, né? Então assim, isso também foi muito legal, viu? Que o mundo pede muito de não ser coletivo. Facilitaria para todo mundo. Então eu consegui fazer meu feijãozinho, minha casinha pequenininha. A parte de fora eu pintei com tinta de terra, mas a parte de dentro foi um momento assim, não estava aguentando mais ouvir falar em ecologia, não estava mais aguentando ouvir mais falar em coisa de terra. Eu falei, não, agora eu quero plantar de não sei o que, de coisa bem química. Sabe aquele estresse que tá porque eu não fui da área. Eu sou urbano. Eu sou uma pessoa sensível, mas urbano. Nunca fui de comunidade, nunca tive essa experiência. Tive muito contato aqui. Fui me apaixonando. Então o povo me chama de hippie, que fala que a gente também é o hippie, né? Mas eu não sou hippie. Agora tô tomando banho de 2 em 2 dias, já tô ficando mais parecido. Tá entrando, né? Tô entrando na onda. Nas telhas. Eu tô colocando uma telha que é quente, então já falaram, talvez você pintar, ameniza um pouco, né? Então fui pra lá e pintei. E estampei telha por telha com grafismo indígena. Pintei o teto pra cima. Não pintei a parte de baixo, pintei a parte de cima. E aí eu falei, vou virar. Aí eu fui ver, falei, não, a parte de cima não tem pode. que ser pra cima, a parte de baixo por causa da lógica lá e tal. Aí eu virei e fiz uma pintura rápida na parte de baixo. Mas a minha parte de cima, estampa inteira, cada telha foi estampada, pintada de verde, vermelho, amarelo, não sei o que. Hoje já tá descorado provavelmente também, mas tem só uma foto. A única pessoa que viu isso foi quem fez o telhado. Falei, nossa, vocês não sabem o que eu tô vendo. Aí tem uma foto só do telhado, mas aí ficou a pintura toda pra fora, que era ficar uma estampa pra dentro. Meus gatos, tem 7 gatos. Nenhum deles são meus, mas foram chegando. Esse é o cabeção, coitadinho. Minha piscina é o tratamento da Embrapa. Da Embrapa. É o biodigestor? Aí a água do vaso cai nessa primeira, da segunda vai para a terceira, que essa da água da terceira já tá para regar frutas, né? Aí elas começam sempre com a água cheia, né? Sempre tá cheio. O vazamento da água de lá para lá vem por baixo, né? Não é por cima. Não é por cima. Entra por baixo, porque os detritos boiam, então por ali. A parte mais líquida fica embaixo. Isso. E aí ali tem que ficar no sol, tem que repintar ela de preto, que é bom para ficar mais quente, então precisa do calor. E de vez em quando, de 3 em 3 meses, dependendo do consumo que tem na casa, de colocar fezes bovina, né? Fezes bovina mole, líquida. Você faz uns 3 litros e joga. Para fermentar. Para fermentar. Eu jogo por aqui, ó, né? Aqui é a visita, né? Isso. Você abre, joga por aqui e vai para lá. Entendi. Aquela da bananeira. O ciclo de bananeira Beth. E Beth. Só que tinha até o buraco aqui. Aí depois eu vi alguns problemas, um rachando, a dúvida se era quadrado, se era circular, se o ângulo é melhor para rachar, se não, aquele montão de questões. E primeira viagem, eu falei, vou no seguro. Aí eu tinha me falado dessa tecnologia da Embrapa, falei, ela está lá já registrada, carimbada, é fã, falei, vou fazer ela. Mas R$5.000. Porque você tem que fazer... vai fazer, tá. Aí eu ia comprar de 500, porque eu sou só uma pessoa. Aí depois eu fui ler o escrito da Embrapa. No escrito ela fala, nós só testamos em caixa de 1.000. Não podemos dizer se em outra caixa de tamanho menor pode. Então ali o deles é assim, mais pessoas, 3 caixas, 4 caixas, 5 caixas. E aqui o banheiro, né, Del? Então esse banheiro ele já é de tijolo. Mas eu quis fazer ele curvo para poder harmonizar com a casa. Então assim, agora que eu fiz o fechamento, depois eu vou pintar de novo, quero colocar uma janelinha aqui ainda.
vou fazer uma porta de madeira até aqui, ó. Eu mesmo fazer com cortada aqui, ó. Pra abrir e fechar aqui separado. Legal. E eu tento organizar, então aqui eu construí para poder trazer a bagunça, entendeu? Fazer só oficinazinha. Isso aqui é para mim poder sair para a rua vendendo minhas coisas. Então assim, duas estantezinhas que eu posso colocar coisas de comer. Depois eu vou colocar uns parafusos aqui também Pra para pendurar, né? minhas coisas. E aqui são lugares que eu levo para guardar, para levar, Estoque, né? né? Estoque. E aí eu vou colocar um negócio que pode abrir aqui, que pode virar mais um elemento, né? Então Uhum. virou uma lojinha ambulante. Pô, bem legal, cara. Muito bacana. Esse projeto você também que criou. Eu crio e tem alguém que tem que ter habilidades para Pra poder fazer. vender junto, né? Tem ali para costurar, que dá para costurar. Aqui, ó, Aí mesinha. hoje eu tava sem reboco, reboquei, terminei de rebocar, fechei ali. Tá tudo em processo ainda, né, Dan? Porque... E aqui fica a máquina, né? Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá É uma cobertinha. máquina caseira, né? Eu tô pensando em... Pegar uma industrial, talvez? Mas assim, a industrial, ela tem coisas que você não consegue fazer nela. Ela é reta, linha reta, mesmo, sabe? E essas de caseira, elas são mais versáteis, então você tem mais... E como eu não vou fazer uma grande produção, são coisas... Artesanais mesmo. E a única coisa que é difícil é mais quando eu quero um tecido mais grosso, que às vezes aí você teria uma máquina industrial, ela é mais forte. Uhum. Então ela costura às vezes, né? Ela tem mais força para costurar. Mas você bate com martelo, amassa muita área de prestação de serviços que você não encontra em Rio de Contas, né? Então uma delas é a área de máquina, né? Você não tem ninguém que arruma máquina aqui. Aí livramento também você não acha muito, tem que levar embrumado. Meu Deus. É a minha dificuldade, assim que eu pensei na máquina. Tô quase caindo na mão mesmo, ficando só na costura à mão e pronto, e acabou. Atuo aqui, para poder sobreviver, tem que atuar em Várias áreas, que nem a Então, gente. assim, eu pego a minha vontade gastronômica mineira, que eu sinto falta, pão de queijo, broa de milho, bolo de fubá, galinhada e costelinha de porco. E de alguma forma eu também então aproveito e ganho um pouco de dinheiro com isso. Já que eu gosto de fazer, se alguém quiser comer alguma coisa nesse sentido, eu posso fazer. Então, em Rio de Contas eu já vendo pão de queijo e também às vezes eu já fiz assim, uma pessoa às vezes me contrata, eu vou lá, vem um pessoal, vou aqui, aí eu faço o almoço para eles daquele dia lá e cobro um tanto para fazer esse almoço mineiro lá para eles. Massa. Então isso é um forma, caminho também, né? Eu tô agora com a Rosa no Oasis, que é um ponto de cultura aqui de Contas, tô dando uma oficina de teatro. Então, Legal. são 3 meses que vai ter um resultado final. Então também estou nesse projeto aí. Eu estava prestando serviço para Fátima, Sim. pintando os vasos que ela queria que pintasse, umas pilastras também. Então terminei esse período lá. Então agora eu consegui chegar num momento que eu tô bom para começar uma série de trabalhos. Então agora eu vou parar para poder criar uma coleção para daqui 2, 3 meses. Aí vai ser, eu vou misturar é muito em função do material que eu gosto de trabalhar. Então assim, eu gosto de trabalhar com tecido, gosto de trabalhar com agulha, gosto de trabalhar com a linha, gosto de trabalhar com essa emenda, com essa coisa. Então eu vou trabalhar com objetos tridimensionais feitos por tecido e espuma, e gosto de estampar e tal. Esculturas, textos, né? Tem gente que chama, que olha pro meu trabalho e fala que Foi arte. Um pouco, parece que dialoga um pouco com esse lugar. Então, faço isso, vou fazer, eu tenho vontade, aquela coisa que eu ainda não tirei totalmente, que é assim, estou na cidade pequena, turística, tem que fazer alguma coisa para os turistas levar. E os turistas querem levar alguma coisa que leva lembrança da região que ficou. Então, ainda estou entrando nessa onda, não sei até quando que eu vou entrar nessa onda não. Então vai ser esse período agora, fazer uma coleção que são as janelas e as fachadas de Rio de Contas. Então eu tirei foto, né, registrei já vários, esse tempo todo, as casas, fachadas, todas de Rio de Contas, para poder... Aí eu pego só uma janela, reproduzo essa janela, pinto essa janela num lugar, e pego um arabesco, um formato que tem numa
janela, uma de janela vitral. e transforma ele numa peça principal, ou reproduz e cria uma textura com aquele negócio. Mas tudo visualmente vai ser baseado nos formatos que eu encontro nas janelas e nessas fachadas de Rio de Conta. Isso aqui é as performances que eu fazia. Aí tem as entrevistas, né? Aqui que eu falei para você que eu apresentei de palavra que eu ganhei a passagem para Nova York, no museu. Aí cidade pequena a gente vai às vezes guardando algumas, deixa eu ver se tem. Aqui, ó, aquele óperas, aquele papel escuro. Eu fiz. Mano. Nossa, Deus. Deixa eu ver se aula no curso de artes cênicas de Uberlândia, na UFO. Eu acabei dirigindo essa menina num trabalho baseado na peça Salomé do Oscar Wilde. Aí ele era solto com lanterna, era bonito esse trabalho. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz com a Equidance, mas foi para proprietário, que é um infantil, que foi muito interessante também, que eu fiz com eles. Que é esse aqui é os músicos, essa é a atriz, eu era o diretor e a boneca era também. Porque aqui chamava atenção para o Festival de Dança de Uberlândia. Eu saía na rua divulgando o festival, com a bandeira do festival, que era a foto, e eu ia com o chocalho de quem faz com gado, e ia fazendo isso. Tá, tá, tá. Aí puxa o cabelo. E aí eu ia andando, divulgando o evento. Era só o cabelo e um quadradinho de cabelo. Tudo careca com gilete, só deixava um quadradinho. Então tinha umas viagens assim que eu achava. Por isso que eu falo que eu acho que eu fiz arte na minha cabeça, com certeza. Fiz cabelos aí. Aí isso aqui foi um fotógrafo que queria tirar uma foto e a gente resolveu tirar assim. Porque eu fiz um trabalho, uma época que chamava mídia corporal. Eu pegava meu corpo e colocava ele à disposição, meu conhecimento artístico, para poder divulgar uma marca, uma ideia. Então, uma dessas era isso. Eu vestia uma mala, uma saia comprida, colocava minha cara desse jeito e andava bem lento sobre a rua, batendo um sininho, que era chamando a atenção para uma loja que vendia objetos de arte. Então, eu passeava pela rua, à noite, nos bares, para poder chamar a atenção. Eu fiz isso, ganhei grana até uma época com isso. Isso aqui é mais de Uberlândia, né? Isso aqui que era Ferrolo, né? Que foi para Curitiba, para Joinville, e ganhamos o 3º lugar no profissional. Foi um grande feito na época, assim. Que legal. Foi a primeira espetáculo de dança que eu dancei, eu era bailarino. Só eu, careca, com aquele cabelinho cortadinho. Isso aqui foi para uma abertura de um desfile de moda, que eu também fazia isso, lá em Uberlândia. Esse cabelo também é muito doido. É uma design de moda. Tem um ateliê de alta costura, não chega a alta costura, né, mas é alta costura. Alta costura média. Então, eu sempre fazia a direção do desfile dela e às vezes fazia também o apresentador. E aí é um personagem que eu fazia para chamar o desfile. E agora vamos ficando aqui. Espero que vocês tenham gostado da história do nosso amigo Del. Com um biscoitinho, porque mineiro tem que a pessoa que vem na casa de mineiro tem que comer. É isso aí. Sim, tá uma delícia. Delícia. Viva a nossa história aí, viva os nossos vizinhos, nossos amigos e Rio de Contas, uma cidade maravilhosa. Venha, pense melhor na sua forma de ver o mundo, para que a gente possa juntos fazer desse mundo um mundo muito gostoso de viver nele. É isso aí. Muito bom. Amém. Come esse biscoitinho, cara. Valeu, galera. Um beijo, galera. Tchau, tchau.